mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Programa À Luz das Escrituras. Série É Fato ou Fake? Chegou aquele momento de estudar a palavra de Deus. Pegue as Escrituras. Tem uma frase aqui muito conhecida por nós. Pegue a Escritura. Chegamos no momento mais importante do programa. Pastor Lucas, fica à vontade, meu irmão. Graças a Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Que o eterno nosso Deus nos mantenha firmes, convictos na palavra dele e animados, diante de qualquer situação, Deus possa nos fortalecer, dando graça. Então, estamos iniciando mais um estudo da série É Fato ou Fake? É falso ou verdadeiro? Estamos num mundo onde muita coisa é fantasia, muita coisa é artificial, E a fé não devia ser, o conjunto de doutrinas, ensinamentos, mas infelizmente a fé é como uma roupa, é como uma moda, ela a cada tempo ela é adaptada, Mas nós não podemos ser assim ou manter uma fé assim. Nós sempre trazemos Romanos 1, verso 25, são palavras do irmão Paulo. O irmão Paulo diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira. É isso, trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Romanos 1, 25. É isso, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Tem coisas que parecem ser verdade, quando você olha um pouquinho, não é verdade. Vamos ao resumo do tema passado. O tema passado, você lembra? O conhecimento da cultura bíblica facilita a correta interpretação das Escrituras. Esse foi o nosso tema. Vamos ao resumo. Iniciamos com Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Apresentamos pesquisas que falam da importância do conhecimento da cultura dos tempos bíblicos para um entendimento correto das Escrituras. Destacamos os seguintes tópicos. Quando abrimos as Escrituras, é como se estivéssemos entrando num país estranho. Assim, é importante sabermos o que os personagens bíblicos pensavam, em que acreditavam, o que diziam, faziam e produziam. Se não atentarmos nessas questões culturais, podemos ser culpados de fazer uma exegese, que é projetar na Bíblia nossos conceitos ocidentais do século XX. Então, para interpretarmos corretamente a palavra de Deus, precisamos entender quais eram aqueles costumes e seus significados. A interpretação literal fica aleijada sem o auxílio do estudo das culturas. As questões culturais não são pormenores que podemos pesquisar se sobrar tempo, mas que podemos desprezar quando oprimidos pela falta de tempo e pelas circunstâncias. Apresentamos alguns exemplos bíblicos nesse sentido. Vamos a um exemplo simples. Porém, claro, para despertarmos a atenção ao tema proposto. Em 1 Reis, no seu capítulo 18, verso 46, Elias cingiu o lombo. Você imagina o que o profeta fez? Cingiu o lombo. Atos 26, 14. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Quem entender do que se trata, é só solicitar o áudio. Recalcitrar contra os aguilhões. Apresentamos Gênesis capítulo 4, versos 16 e 17. Apresentamos o sentido do termo conhecer na cultura da época. A partir dessa informação, fica claro que Caim, quando foi para Nod, foi casado. Para embasar esse entendimento, fizemos a leitura de Gênesis 4, do 6 ao 17. Apresentamos uma pesquisa bíblica em https://bibliotecadopregador.com.br/estudar cultura bíblica.
trazendo algumas orientações que contribuíram com o tema. Destacamos o quanto o cristianismo nominal sofreu alterações devido à cultura grego-romana. Finalizamos com Colossenses no seu capítulo 2, dos versos 6 a 8, com as palavras do irmão Paulo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses capítulo 2, dos versos 6 a 8. Se você não ouviu o programa, é só solicitar o áudio e nós encaminharemos a você. Nosso tema hoje, contagem do tempo segundo as Escrituras. É importante saber contar o tempo segundo o que está escrito, ou podemos tratar e aprender a contar o tempo segundo a cultura dos homens, segundo costumes dos homens. Gênesis 1, verso 14 ao 16. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Deus disse: sejam eles os luminares para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Deus criou dois grandes luminares. Luminar maior para governar o dia e luminar menor para governar a noite. Vocês sabem quais são esses luminares? Luminar maior para governar o dia é o sol. Luminar menor para governar a noite, a lua. Então Deus criou um sistema, Deus criou uma regra para que nós aprendêssemos a contar o tempo. Não foram os homens que criaram, foi Deus que criou. Então Deus criou dois luminares, sol e lua. E pôs eles para que determinassem dias e anos. E para que servissem de sinais. E para tempos determinados, e para dia e anos. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós entendemos que os nossos irmãos, eles tinham conhecimento até das 4 estações do ano. Mas nós encontramos os homens constantemente tentando a todo custo desacreditar de Deus, eliminar toda a possibilidade de sinais de sua existência. Os homens são muito sábios, então os homens não suportam a leitura do livro de Gênesis. Eles acham que Gênesis foi uma invenção, uma ficção, inventaram algo, e recusam. Aqui está a base da contagem do tempo. Deus deixou aqui. Se não tem sol e lua, os homens não conseguiriam organizar calendários. Todo calendário que existe é organizado no sol e na lua. E Deus criou e disse, olha, esses aqui sim vão determinar dias e anos, determinar noite e dia. Hoje, cooperador Giliardi, ouvintes, as pessoas dizem assim para nós, bom final de semana, hoje, como se hoje fosse um fim de semana. Hoje é um fim de semana? Não é um fim de semana, mas as pessoas dizem para nós que hoje é um fim de semana. Poucas pessoas têm a noção e quando têm não conseguem refletir o sentido disso, que hoje é o primeiro dia da semana.
Hoje é o primeiro dia da semana. Nós tratamos a semana como segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Nós chegamos na sexta-feira, cooperador Giliardi, com quantas feiras? Falando que é a sexta-feira, mas mentindo que não é a sexta-feira. Sexta-feira é a sexta-feira, cooperador Giliardi? Não, passa a ser ali a quinta, né? Passa a ser a quinta-feira, mas nós falamos que é a sexta-feira. Isso. Para ser a sexta-feira mesmo, o que tem que acontecer? O domingo tem que ser contado como a primeira-feira. Quer dizer, o primeiro dia de fazer compras e fazer negócios. Viu como que os homens fazem? É o que o irmão Paulo fala. Transformaram a verdade de Deus em mentira e a mentira deles em verdade. E muitos clientes aceitam. Nós viemos agora de uma época que as pessoas dizem uma Semana Santa. Não é uma Semana Santa. Onde é que tem uma Semana Santa nas Escrituras? Tradições de homens. E de onde surgem essas tradições de homens? De sincretismos, de outros povos e não sei o quê. Mas os homens gostam disso. Sexta-feira Santa. Por que Sexta-feira Santa? Porque Jesus morreu sexta. Mas será que Jesus morreu sexta? Nesse estudo aqui, você tendo a noção e o conhecimento de como contar o tempo, ou como os nossos irmãos contavam o tempo, você vai eliminar muitas confusões que existem e vai alinhar a sua fé melhor. O objetivo da série é isso. Então eu pergunto, é fake ou fato o dia de 24 horas, cooperador Giliardi? Fake, pastor. É fake ou fato, 1h da manhã, você dizer bom dia para as pessoas? Existe bom dia? Qual é o luminar, meu amigo, que está na expansão dos céus? Qual? 1h da manhã. Sol ou lua? Deus disse que criou 2 luminares. O maior para governar o dia é o sol. O menor para governar a noite. Por que eu digo bom dia para as pessoas 1h da manhã? Por que você diz bom dia? O dia de 24 horas. É isso? Vamos aprender pelas Escrituras. Ouça quando eu digo que os homens tentam desacreditar de Deus e eliminar toda a possibilidade de sinais de sua existência. Ouça o que afirma uma pesquisa que fizemos. Se você acha que a explicação para o mundo ter 7 dias tem a ver com a Bíblia, que diz que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, você não está totalmente errado. Entretanto, antes mesmo de os homens escreverem um livro sagrado, diz a pesquisa, outras civilizações já adotavam um período semanal, contando com 7 dias. www.megacurioso.com.br/cotidiano/ como foi definido que a semana teria 7 dias. A pesquisa está dizendo o seguinte, que se você acredita que a explicação para o mundo ter 7 dias, ela vem da Bíblia, ele está dizendo que você não está totalmente errado. Mas está errado, né, cooperador? É o que ele está falando. Isso. Não é totalmente, mas está errado. E ele diz que antes que os homens escrevessem o livro sagrado, já existia pessoas que contavam o período por semana. E aprendeu a contar com quem, cooperador Giliardi? Com o filósofo, com o astrônomo, foi isso? Com o astrólogo, foi? Não. Gente, nós lemos, Deus criou o sol, a lua, eles aprenderam a contar com o sol e com a lua. É isso. Quando eu coloco outras civilizações e não sei o que, eu estou tirando Deus. Mas está escrito que Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º. Não é por isso não que o mundo é organizado, a contagem é organizada em 7 dias. Não há fundamento para dizer que não é, cooperador? Amém, pastor. Não, foram os babilônicos, foram os egípcios. Foram eles que inventaram o sol, criaram a lua, foi, né? Então tá bom, então foi eles. Isso é a tentativa de tirar Deus da existência do homem, da vida do homem. Não há como negar que foi Deus quem organizou a semana em 7 dias. Não há como. Isso está claro nas palavras de Deus. E Deus chamou a luz dia, e as trevas Deus chamou noite. E foi tarde e amanhã o dia primeiro. Olha, o dia é composto de tarde e manhã. Foi tarde e manhã
o dia primeiro. Gênesis 1, verso 5. Tarde em hebraico. Tarde em hebraico. Ierep. O anoitecer, noite, pôr do sol, tarde. Percebeu? Quando a Bíblia, as Escrituras fala de tarde, ela está falando do anoitecer. Então, na contagem bíblica vem a noite primeiro, depois a parte clara. Percebeu? E foi tarde, foi noite, o anoitecer. E amanhã, o que é amanhã em hebraico, cooperador Giliardi? Manhã em hebraico. Boker, manhã, romper do dia, referindo-se ao fim da noite, referindo-se ao início do nascer do sol. Olha só, referindo-se aí ao início do dia, manhã, Boker. Quando nós falamos hoje, cooperador Giliardi, tarde, manhã, é essa a compreensão que as pessoas têm? Não. Percebeu, ouvinte? Não é essa a compreensão. Não é essa a compreensão. Gênesis 1 e 8 está escrito, chamou Deus a expansão céus, e foi tarde de manhã o dia segundo. Gênesis 1 e 13, foi tarde de manhã o dia terceiro. Você vai ver que é noite e dia, não é dia e noite. Porque na contagem de hoje é dia e noite. E na contagem de hoje é uma loucura, cooperador Giliardi, ouvintes. Por que é uma loucura? Porque é uma maluquice. A noite é dividida em duas fases. Uma fase que você vai. Então hoje nós estamos no domingo, não é isso? Isso. Não é no domingo? Quantas horas tem a noite do domingo para as pessoas hoje nos nossos dias, o cooperador Giliardi? É 12, né? 12 horas. Mas será que dá 12 na contagem de hoje? Por quê? Nós estamos no domingo, para o povo, que é o primeiro dia da semana a gente chama, e muita gente chama de domingo. Até que hora que vai o domingo? Meia-noite. Então quantas horas tem de noite só? 6. Tem 6. Então tem 6 horas de noite, que começam a hora da manhã, que eles falam, né? Depois Isso. Tem 12 horas de dia, depois tem 6 de noite de novo. Que loucura! Percebeu? Que hora que começa o domingo para as pessoas hoje? O domingo começa 1 hora da manhã, não é isso? Isso. Então são 6 horas de noite, não são? Isso. Até amanhecer o dia. Aí entra 12 horas de dia e depois entra 6 de noite também. Olha que forma gostosa e bonita de contar, não é não? Deu um bug na cabeça dos ouvintes? Eu creio que não, todo mundo está entendendo, não está não? Amém. Vou dar um exemplo. Hoje nós estamos no primeiro dia da semana. Que hora começou esse primeiro dia da semana para as pessoas? 1 hora da manhã. 1 hora da manhã é noite. Então tem 6 horas até chegar amanhã cedo de hoje que o dia amanhece. Então foram 6 horas de noite. Aí você passa 12 horas de dia e aí você entra em mais 6 de noite para poder terminar o dia. Que loucura! Que maluquice! Era assim que os nossos irmãos contavam. Quando você conversa com a pessoa e pergunta que horas são agora, cooperador Giliardi? 8 horas e 27. Eu pergunto, faz 8 horas e 27 que começou o dia? Não. Percebeu, ouvintes, o que nós estamos querendo? Mas isso não faz sentido. Então lê as escrituras nessa ótica para você ver se não faz sentido. Ô, pastor, fica tarde, manhã, tarde. E a regra de Deus, tarde, manhã, tarde, manhã, tarde, manhã. Anoitece, vem a noite, vem o dia, vem a noite, vem o dia. Vem a noite, vem o dia. Gênesis 1, verso 31. O que está escrito, cooperador Giliardi? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. Não, Deus não criou o mundo em 6 dias, não foi Deus que organizou a semana. E aí? Deus viu tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Foi tarde a noite e amanhã o dia sexto. Tarde, noite
e dia. Noite e dia. É assim a contagem de Deus. Gênesis 2, verso 1 e 2, na Nova Versão Internacional, diz assim: ao sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, estudiosos afirmam que os egípcios, os fenícios e babilônicos possuíam o mais perfeito calendário que já houve. Porém, quando nós lemos as Escrituras, não podemos negar que Deus criou meios para que fosse possível a contagem do tempo. Isso permite-nos entender que o povo de Deus tinha um calendário. Eles tinham um calendário. E nós temos prova disso. Vamos trazer um texto que vai lançar luz ao que estamos abordando. Gênesis 7, verso 10 e 11. E aconteceu que passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Passados 7 dias. Não tinha calendário, como sabiam? Passados 7 dias. Como Noé, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, então eles organizavam os meses aos 17 dias do mês. São informações que mostram que existia um calendário. E esse calendário estava firmado no Sol e na Lua. Já ouviu falar em calendário solar e calendário lunar? É isso. Não há como negar. E o calendário lunar e solar, ele não concorda com essa ideia de dia começando do jeito que está. É o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. E a regra é essa. Se está no céu, a lua é noite. O sol não está, é noite. Gênesis 8, verso 3 e 5. Aí, comprador de lar, tem gente que fala assim: mas e quando o dia está nublado? O dia está nublado para nós aqui. Mas quem já viajou de avião sabe. O avião sobe a uma altura, lá em cima não está nublado, lá em cima está sol. A uma certa altura está sol. Quem nubla é as nuvens. Verdade. Não é o sol que vai-se embora. Então tem que tomar cuidado. Conhecimento superficial. Gênesis 8, verso 3 ao 5. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra. E ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou. Repousou quando? No 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. São informações que quem não tivesse um calendário não organizaria essas informações. Assim. Eu tenho certeza que Moisés não ia dizer algo que não retratasse a verdade das datas em que ocorreram, de fato, os acontecimentos. Então, Moisés ali buscou informações e tinha informações. Alguém registrou. Hoje, quando nós estudamos, vai para uma faculdade, valoriza muito a oralidade. Que é a transmissão do conhecimento por boca a boca, por pessoa a pessoa. Mas vem culturas que querem sobressair sobre outras culturas, que massacram outras culturas, massacram outros povos, para elas dominarem sobre outros povos. E hoje a antropologia, o estudo da antropologia valoriza muito a oralidade, e é nesse sentido que os homens aprenderam muito. Por que aprenderam? Porque foram buscar e de fato viram que tem alguém querendo que ele seja o bambambam, o bonzão, quando existem outros povos mais desenvolvidos. A exemplo que as pessoas viram, como construíram as pirâmides no Egito, como construíram? Tá. Mas quando alguém diz que não havia cultura desenvolvida, ele suplanta aquela cultura, a forma de agir daqueles povos, para pôr uma nova forma. E era assim que faziam os homens no passado. Eu repito, eu tenho certeza que Moisés não ia fazer algo que não retratasse de verdade as datas.
Eu tenho certeza que o povo de Deus tinha a sua forma de contar o tempo a partir da informação que receberam de Deus, sol e lua. Fizemos aqui uma pesquisa, https://www.megacurioso.com.br, cotidiano, como foi definido que a semana teria 7 dias. Nós já colocamos que foi por Deus, mas os homens querem falar, então vamos ouvir o que diz a pesquisa. Na Roma antiga, a semana tinha 8 dias, sendo que o 8º era conhecido como o dia de fazer compras. Só que essa divisão não era bem clara e acabava que esse dia poderia variar e não ter o mesmo intervalo de tempo entre uma semana e outra. Aos poucos, esse modelo semanal foi entrando em desuso, pois os romanos preferiam o quê? A semana com 7 dias, o que Deus já tinha determinado. Durante algum tempo, os dois sistemas funcionaram simultaneamente, gerando muitos conflitos. Coube a quem adequar isso? Coube ao imperador romano Constantino bater o martelo e definir o calendário semanal com 7 dias, no ano 321 depois de Cristo, oficializando algo que já vinha sendo usado informalmente há mais de 400 anos na região. Percebeu? Então alguém resistia a não contar a semana como os judeus contavam, como os nossos irmãos contavam. Aí nós temos registros que eles contavam a semana assim. Olha, você vai pegar o Império Romano, no tempo de Constantino ainda havia dificuldade ainda. Uns queriam dividir em 8 dias a semana. Olha que confusão. E por que faziam isso? Porque ninguém queria se identificar com o povo de Deus. Eles tinham suas culturas, seus deuses. Percebe o que vai acontecendo, o que está acontecendo? O que está acontecendo é isso, eles não queriam se identificar, então ligava a semana aos seus deuses, a isso, aquilo. A nossa semana está ligada ao nosso Deus, essa é a verdade. E termina com o 7º dia, que é o encontro nosso com o nosso Deus. Essa é a verdade. E nesse sentido, o sábado se estabelece como um sinal muito mais forte do que o que a gente muitas vezes consegue absorver. 3 curiosidades que essa pesquisa apresenta. Para os judeus, a contagem dos dias era um pouco diferente, e o descanso semanal acontecia no sábado, diz a pesquisa, que no hebraico era chamado de Shabbat, Shabbat, derivada de Shabbat, que significa dia de descanso, a primeira curiosidade que a pesquisa traz. Segunda, em 1793, a França abandonou a ideia de uma semana com 7 dias e estipulou um novo calendário, que contava com 10 dias. Essa mudança durou 9 anos e teve fim quando a Igreja Católica Romana voltou a se estabelecer no país. Terceira, a União Soviética também tentou mudar a contagem do número de dias da semana, em 1929. Nessa época, as semanas se alternavam, tendo 5 e 6 dias. Esse esquema durou 11 anos e chegou ao fim em 1940. Viu aí, ó, os judeus contavam a semana de 7 dias e terminava com o sábado. Quem é que queria se parecer com o judeu? Quem queria se identificar com o Deus dos judeus? Então, quando o judeu lia, e formou o Senhor Deus o céu e a terra em 6 dias e descansou no 7º. Ao adotar uma semana de 7 dias, as pessoas, sem querer ou para não dar esse aparecer, elas estariam identificando-se com o Deus do judeu. Então, não era necessário criar um sistema diferente. A França, na Revolução Francesa, trouxe e implantou o ateísmo, a deusa da razão, destruiu o poder da Igreja Romana, são fatos proféticos que a gente encontra também isso, e aí destruiu tudo e tal. E aí a França quis estabelecer uma ideia diferente daquela que ligava as pessoas a Deus, que era 6 dias de trabalho, o 7º dia de descanso, e ligava as pessoas a um Deus. Então a França abandonou a ideia de uma semana de 7 dias, estipulou um novo calendário que contava com 10 dias. Isso é para tirar Deus da existência das pessoas. Notou?
Aí a União Soviética também, com o seu comunismo, com seus jeitos de fazer, também tentam estabelecer algo para tirar as pessoas de Deus. Você está entendendo o que nós estamos falando? Então a forma de contar o tempo errado é uma forma de tirar Deus da vida das pessoas. Você consegue entender isso? Eu acredito que essas informações são necessárias para o nosso conhecimento. Diante das informações apresentadas, alguém pode pensar, cooperador Giliardi, será que o ciclo semanal não foi quebrado? Eu conheço grupos aí que dizem assim, eu guardo a quarta-feira porque a quarta-feira é o sábado. Tem gente que faz isso. Sim, sim. Não que era quarta, mas que pessoas diziam, a semana foi quebrada. Mas tem grupos que guardam quarta-feira, o quarto dia. Buscamos pesquisar e trazer a você informações a esse respeito. Vamos trazer aqui uma informação que está no http://www.criacionismo.com.br. O ciclo semanal se perdeu ao longo dos anos. Será que sim? Vamos à leitura. A Bíblia é, por excelência, o livro mais influente do Ocidente. Por mais secularizada que seja uma pessoa, ela sempre se depara com elementos extraídos das páginas do livro sagrado de cristãos e judeus. Uma de suas influências mais marcantes diz respeito à contagem do tempo. A divisão do dia em 12 horas, da semana em 7 dias e do ano em 12 meses são medidas de tempo que estão registradas nas páginas da Bíblia. São praticamente universais, pois apenas poucas culturas, sem muita expressão, adotam medidas de tempos diferentes e, entre o que adotaram contagem de tempos alternativas, como os revolucionários franceses do século XVIII e os soviéticos no século XX, há os que fizeram isso para demonstrar, claro, inconformismo com a notória influência judaico-cristã da semana de 7 dias nos calendários tradicionais. Consideremos que é bastante provável para um povo alfabetizado perder a contagem do ciclo semanal. E, se pelo menos um dia específico da semana possui um significado cultural e impõe a quebra da rotina, pode-se arriscar dizer que é impossível uma nação inteira perder a contagem dos dias da semana. É impossível. Para afirmar que a semana original se perdeu em algum momento da história, é preciso comprovar que o povo hebreu, de quem herdamos a semana, durante algum tempo deixou coletivamente de registrar as datas em um calendário. Para que isso tenha acontecido, é preciso concluir que a história israelita combinou, durante algum tempo considerável, retrocesso cultural, em que a esmagadora maioria da população era analfabeta, com apostasia religiosa generalizada a ponto de a guarda do sábado ser completamente abandonada. Essa apostasia teria que ter, inclusive, interrompido durante algum tempo o funcionamento do santuário israelita. Afinal, havia rituais específicos para os sábados. Era necessário não quebrar a semana, friso eu. Luas novas e outras datas comemorativas. Portanto, somente se houvesse uma interrupção completa das atividades do santuário, pode-se considerar verossímil a perda da contagem do ciclo semanal por parte do povo hebreu. Isso considerando que nenhuma outra civilização da época utilizasse a semana de 7 dias, o que é bastante difícil de comprovar, já que vários povos não relacionados aos hebreus utilizaram uma semana de 7 dias e seu 7º dia era o sábado. Percebeu, ouvinte? Percebeu? Então é impossível a semana ter sido quebrada. É impossível. Você percebe que o sábado passa a ser um elo de ligação e de um marco. É isso. Percebeu?
havia rituais específicos para os sábados, que eram vários sábados, não era só o sábado de sétimo dia. Lua novas, quando a gente fala em lua novas hoje, as pessoas não sabem o que é uma lua nova. Uma lua nova é um sinal que está começando um novo mês, gente. A cada lua nova é o começo de um novo mês. Então havia para o povo de Israel, o cooperador Giliardi, festa em que época? Na lua nova, não era não? Amém. Havia uma comemoração na lua nova, quer dizer, começou o novo mês. Era um povo bem organizado. Havia outras datas comemorativas, aos 14 dias, aos 10 dias de tal mês. Olha, gente, não é possível que a contagem do tempo ou o ciclo semanal tenha sido quebrado. Houve na história, assim, algo, que as pessoas dormiram dia 5 e acordaram dia 15. Não, foram 10 dias dormindo, não. É porque alguém queria ajustar o calendário ali, mas o ciclo semanal permaneceu. Por que nós usamos para determinar a ceia? Nós usamos da forma bíblica e não a forma que os homens usam. Por isso, porque nós aprendemos a contar o tempo segundo a regra que Deus deu. Vamos trazer outras informações registradas nas Escrituras a respeito da forma de contar o tempo e vamos se ater à forma de contar o dia. O povo de Deus, eles dividiam o tempo de acordo com a orientação de Deus, 12 horas dias e 12 noites, como nós já apresentamos na pesquisa. Gênesis 8, verso 22, deixa claro que o povo de Deus conhecia as estações do ano. Deus diz, enquanto a terra durar, sementeira e cega. Sementeira e cega. E frio e calor, e verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então eles tinham conhecimento das 4 estações do ano. No ano tal, alguém dividiu as 4 estações do ano. Quem fala, as pessoas tinham isso na prática, não tinha teoria não. Quando entrava uma lua nova, as pessoas sabiam que começava o mês, gente. Eles tinham orientação de Deus, essa é a verdade. Era Deus ou não é Deus? Isso a gente tem que entender. Deus está ligado intimamente com seu povo com o tempo. E o sábado é um elo. É um marco, é um sinal, é o norte. Mas ninguém quer. Vamos trazer um texto por meio do qual vai ficar claro que a forma de contar o tempo em nossos dias é diferente da fórmula bíblica. Ouça as palavras do Senhor Jesus. Vamos ouvir as palavras do Senhor Jesus. Vê se você entende o que está falando aqui. Mateus, capítulo 20, dos versos 1 a 8. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça, e disse-lhes, ide, vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram, saindo outra vez, perto da hora sexta, e nona fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes, por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles, olha só a pergunta do homem, ociosos todo o dia. Disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele, ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores, e pagar-lhes o jornal, começando pelos derradeiros, até aos primeiros. Olha aí, vamos trazer aqui algumas perguntas que vai te ajudar na busca do entendimento verdadeiro. O verso 1 diz, saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. Que hora que é essa madrugada? Será que ele saiu 2 horas da manhã, 1 hora da manhã? Já pensou uma pessoa bater na sua porta 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã? Você quer trabalhar para mim? Madrugada? O que é madrugada? Mas vamos considerar o verso 3. O verso 3 diz assim, saindo perto da hora terceira,
Viu outros que estavam ociosos na praça. Hora terceira, que hora é hora terceira para você? O calendário de hoje permite você entender a hora terceira, cooperador Giliardi? De maneira nenhuma. Então como você vai entender as escrituras? O verso 5 diz, saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo, contratou mais pessoas. Perto da hora sexta e nona? Que hora é hora sexta e nona? A forma de contar o tempo hoje permite você entender que hora é sexta e que hora é nona? Não. E qualquer pregador pode dizer que a hora sexta é 3 horas da tarde, pode dizer que a hora nona é meio-dia, pode ou não pode? Que hora... Pode ou não pode? Com certeza. E a verdade de Deus, onde fica? Percebeu, ouvintes, o que nós estamos trazendo para você? O verso 6 diz, saindo perto da hora 1/10. Já viu falar, esse termo, hora 1/10? Encontrou outros que estavam ociosos. Perto da hora 1/10. Que é hora 1/10 para você? O verso 8 diz, aproximando-se à noite. Estava aproximando a noite. Estava aproximando-se à noite. Olha, o verso está dizendo que está terminando o dia, está aproximando a noite. Não, mas a noite começa a que hora? 1h da manhã. Percebeu que loucura? O senhor da vinha contratou mais pessoas, aproximando-se à noite. Estamos propondo que você entenda a contagem do tempo segundo as Escrituras, para você entender versículos assim, para você entender até assuntos proféticos que precisa de ter a contagem do tempo da forma correta. Entendeu? Ouça as palavras do Senhor Jesus registrada em João 11, verso 9. Não há 12 horas no dia? Maravilhoso. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. É isso, nosso povo, o povo de Deus, nossos irmãos, eles separavam 12 horas dias e 12 noites. Então, para eles não tinha esse negócio do dia começar 1h da manhã. Isso é coisa de homens. Percebe que as palavras do Senhor Jesus, estão em harmonia com o que Deus disse em Gênesis 1, verso 14 ao 16. Deus disse, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados e para dias e anos, sejam para luminares na expansão do céu, para iluminar a terra. E assim foi, e fez Deus 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas também. Percebeu? É isso, entender da forma correta. Mas não faz diferença. Não faz? Então tá bom. Então me diz qual que era a hora 1/10. Me diz qual era a hora 9. Me diz qual era a hora 6ª. Não faz diferença? Nós trouxemos aqui uma outra pesquisa e vamos ler ela para você ver. A gente procura informações para trazer para você. Hiparco foi o primeiro a propor a divisão, ou seja, o Hiparco foi o primeiro a propor a divisão do dia em 24 horas idênticas. Olha só, independente da estação do ano. Isso está em aventurasnahistoria.ol.com.br, notícias/almanac/história, porque o dia tem 24 horas. A partir do momento da invenção do relógio mecânico, propõe a divisão do dia em 24 horas. Os homens conseguem. Existe o número 24 horas? O operador 22, 23, 21, 18 no relógio? Não. Nos relógios, não existe esse número, a não ser nos relógios digitais. Mas os homens conseguem, eles conseguem. Eles conseguem juntar um ponteirinho com o outro e contar. Tipo, vamos lá. Se você quiser contar 13 horas, como é que a gente conta 13 horas? Que ponteiro tem que estar em tal e qual ponteiro está no outro? Ele soma, o ponteiro grande tem que estar no 12, não é isso? E o pequeno no 1, não é isso? Aí soma 12 com 1 dá quanto? 13. 13. Aí, viu? Eles conseguem fazer o relógio mentir. Viu? Percebeu? Eles conseguem. Os homens são inteligentes, conseguem fazer até os relógios mentir. Eu tenho 14 horas. Como que eu vou ter 14 horas, cooperador Giliardi? Se o relógio não tem número 14? Tem que somar. Como? Eu somo 12 mais o 2.
que é o ponteiro grande no 12 e o pequeno no 2. Pronto, 14 horas. Percebeu, ouvintes, o que nós estamos trazendo, o que eu estou falando? Mas que beleza, né? Os homens conseguem fazer até os relógios mentir. 15 horas. O ponteiro grande tem que estar no 12 e o pequeno no 3. 12, 3, 15. 18 horas. Que hora que é 18 horas? O ponteiro grande no 12 e o pequeno no 6. E aí vai rodando. E quando os dois ponteiros se encontram no 12 é 24 horas. Beleza, né? Hein? Vamos seguir aqui. Outro registro interessante nesse sentido está em Atos. São textos que vai nos ajudar a entender, para ajudarmos a entender a importância de contarmos o tempo adequadamente. Atos 23 e 23. E, chamando 2 centuriões, lhes disse: aprontai para as 3 horas da noite. Aprontai para as 3 horas da noite. 200 soldados e 70 de cavalaria e 200 arqueiros para irem até Cesareia. Então aqui o irmão Paulo tinha sido ameaçado de morte e a autoridade lá queria tirar o irmão Paulo de lá e mandou preparar soldados para proteger o irmão Paulo, para levar o irmão Paulo até Cesareia. E ele disse que os soldados, alguém aprontassem para as 3 horas da noite o contingente de soldados e de cavalaria. Aprontai para 3 horas da noite. 3 horas da noite. É comum esse termo, cooperador auxiliar do nosso meio, 3 horas da noite? Não, não é comum. E a pergunta, qual é 3 horas da noite? Cada um fala o que quiser. Não tem a definição bíblica, cada um fala o que quiser. E a verdade de Deus vira mentira, a mentira dos homens vira verdade. Ouça o mesmo texto em Atos 23, verso 23, na nova tradução na linguagem de hoje. Então o comandante chamou 2 oficiais e disse: arranjem 200 soldados e mais 70 cavaleiros e 200 lanceiros para ir até a cidade de Cesareia. Estejam prontos para sair daqui a 9 horas da noite. Aqui eles falam 9 horas da noite. E por que 9 horas da noite? Mas espera aí, 9 horas da noite, irmão? Que hora que é 9 horas da noite? Já fazia 9 horas que a noite tinha começado? Quando a gente fala 9 horas da noite, faz quantas horas que a noite começou? Pouquinhas horas. 3 3 ali. horas só. 3 só. Então você está mentindo. Não é 9 horas da noite. É 3 da noite, sim. Ou a 3ª hora da noite. Como era costume. Então, olha que confusão. Estejam prontos para sair às 3 horas da noite. Um texto. O outro diz, estejam prontos para sair daqui às 9 horas da noite. E a nova versão internacional, o que diz, cooperador? Sair que hora? Às 9 horas da noite. E a João Ferreira de Almeida, revista atualizada, o que ela diz? A 3ª hora da noite. Percebeu, ouvintes? O que nós estamos trazendo para você? Percebeu? É importante contar, mas você vai ver no decorrer do estudo por que é importante. Porque se você não souber contar o tempo adequadamente, você vai fazer confusão no dia que Jesus ressuscitou, a confusão que dia Jesus morreu mesmo. É isso. Eu creio que você está entendendo, não está? Olha, nós trouxemos aqui uma outra pesquisa, e eu quero convidar o cooperador auxiliar a ler essa aqui. Ela vai falar do relógio judaico. Ouça com atenção. Na cultura judaica, o dia começava e terminava ao pôr do sol, não à meia-noite. Por exemplo, o sábado começava ao pôr do sol de sexta-feira e terminava ao pôr do sol do sábado. As 2 principais divisões do dia eram as horas sem sol, à noite, e as horas com sol, o dia. Essas 2 metades do dia eram divididas em 12 horas cada. Me permita. Viu que interessante? Eles respeitavam o que Deus disse. Luminar menor para governar a noite, luminar maior para governar o dia. Eles respeitavam. Percebeu? Eles respeitavam. E aí outros povos, se assemelhar com eles, era um fato, era como se reconhecer o Deus do judeu. E eles corriam disso. Continuamos a leitura da pesquisa.
Horas do dia. O nascer do sol era cerca das 6 da manhã. Por isso, no nosso relógio, as horas judaicas seriam aproximadamente. Olha que interessante. Hora primeira, 7 horas da manhã. Hora segunda, 8 horas da manhã. Hora terceira, 9 horas da manhã. Hora quarta, 10 da manhã. Hora quinta, 11 da manhã. Hora sexta, meio-dia. Hora sétima, 1 da tarde. Hora oitava, 2 da tarde. Hora nona, 3 da tarde. Hora décima, 4 da tarde. Hora 11ª, 5 horas da tarde. Hora 12ª, 6 horas da tarde. Pôr do sol. Maravilhoso. https://respostas.com.br/hora nona, significado medidas de tempo. Percebeu como os nossos irmãos liam? Na primeira hora do dia, na segunda hora, na terceira hora, na oitava hora, na nona hora, na sexta hora. Era assim que eles entendiam. Percebeu? E eu creio que o que estamos trazendo aqui é de vital importância para você. Eu creio que sim. Vamos continuar a pesquisa. Horas da noite. A noite também era dividida em 12 horas, seguindo o mesmo padrão que as horas do dia, a partir do pôr do sol, por volta das 6 da tarde. Mas essa não era a única medida usada para dividir a noite. Também se contava o tempo em vigílias. Olha só, vigílias. Os judeus dividiam a noite em 3 vigílias, enquanto que os romanos dividiam em 4. Olha só, as vigílias da noite judaica, olha. Primeira vigília, das 6 da tarde, pôr do sol, às 10 da noite. Segunda vigília, das 10 horas da noite às 2 da manhã. E a terceira vigília, das 2 horas da manhã até às 6 da manhã, ou seja, o nascer do sol. Então, quando você lê lá, Jesus foi ter com eles lá no mar, a terceira vigília da noite, você não sabe que hora que é. Mas se você conseguir ler as Escrituras, entender a forma de contagem adequada e bíblica, você vai entender que hora Jesus foi ter com eles. Essa é a continuação da pesquisa que nós trouxemos. Mas ainda tem uma parte nessa pesquisa com o operador Giliardi que eu acho que é interessante a gente falar, é do calendário judaico, ainda falando agora do calendário judaico e os seus meses. Os judeus também tinham um calendário diferente do nosso. Eles seguiam um calendário lunar, com alguns ajustes para ficar sincronizado com o calendário solar que nós seguimos. Assim, cada mês começava com a lua nova. Olha só, o ano novo religioso era por volta de março ou abril, e os meses tinham nomes diferentes. Veja, Nisan ou Abib, que vai cair no nosso março e abril, mês da festa da Páscoa. Nisan, primeiro mês. Liar ou Ziv, abril e maio. Sivan, maio ou junho, mês da festa do Pentecoste. Tamuz, junho, julho. Av, julho, agosto. Elul, agosto, setembro. Tisrei ou Etanim, setembro, outubro, mês da festa dos tabernáculos e do dia da expiação. Shizvan ou Bu, outubro, novembro. Kislev, novembro, dezembro. Tebet, dezembro, janeiro. Sebat, janeiro, fevereiro. E Adar, fevereiro, março. www.respostas.com.br/hora nona, significado, medidas de tempo. Eu quero trazer aqui algo que eu acho interessante. Nisan ou Abib, março, abril. Pode cair no final de março, no começo de abril. Primeiro mês, que Deus disse lá em Êxodo 12, que seria o primeiro mês do ano para hoje, o povo israelita. Certo? É o mês da festa da Páscoa. Aí as pessoas dizem, por que vocês fazem a ceia na data da Páscoa? É porque ela foi substituir a Páscoa? Não, não é por isso não. É porque Jesus morreu nesta data. É por isso. É uma data fixa. Então cai qualquer dia da semana. Esse ano caiu no terceiro dia.
que já entrávamos na preparação da tardezinha, ao anoitecer, para o quarto dia. Percebeu? É isso. Por que fazemos? Agora tem algo interessante aqui. Os crentes, quase que sua totalidade, odeiam falar de judeu, de lei de Moisés, e que tudo eles falam, isso é lei de Moisés, aquilo é lei de Moisés. Mas quando chega na Páscoa, os crentes comemoram com o operador Giliardi. É a Páscoa, é a Páscoa, nós estamos na semana. Os crentes fazem isso. E quando chega nos 10 mandamentos, eles recusam o sábado. E aí, como que é isso, gente? Para você ver que a tradição é forte. O que a igreja mãe diz, os outros fazem. A tradição é forte. E não é a verdade que prevalece. Prevalece aquilo que é costume no meio do povo. Falam da Páscoa. O que seria mais assim? Seria Páscoa ou sábado de mais importância? E aí, o que você me diz? É muito sério o que nós estamos trazendo aqui. Então eu digo aqui, meus amigos, ouvintes, quando entendemos a contagem do tempo, segundo as Escrituras, eliminamos a possibilidade de interpretação errada das Escrituras. É isso. E assim recordo aqui as palavras do Senhor Jesus registradas em João 11, 9. Não há 12 horas no dia. É isso. Não é 24, é 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Quer dizer, vê o sol ali, o sol é a luz do mundo, então vamos transformar o dia 25, que era o dia do nascimento do Deus Sol, no nascimento de Jesus. Pronto, então tá bom, tá resolvida a luz do mundo com o operador Giliardi. Gente, os homens gostam disso. Foi o que aconteceu. E trouxeram o 25 de dezembro como o dia do nascimento do sol, da justiça, que é Jesus e tal. Ele é a luz do mundo agora, não é? Olha aí que beleza, e deram um sincretismo todo, parece que faz sentido e as pessoas gostam. E aí o domingo era o dia de culto ao sol, transforma o domingo no dia do Senhor também, que ele é o sol da justiça. E os crentes aceitam. E aí quando fala do sábado, que liga a gente a Deus, que faz com que a gente não se perca na história, tem um marco, conseguiu contar os tempos, transforma o sábado no dia dos judeus. Transforma a verdade de Deus em mentira, a mentira dos homens em verdade. Vamos trazer aqui alguns exemplos no sentido de usarmos o exemplo relacionado à morte e ressurreição de Jesus. Vamos usar aqui, trazer esse exemplo, usando a morte e ressurreição de Jesus, para a gente entender como era a contagem do tempo, para termos entender a que horas Jesus foi crucificado. Que horas Jesus foi crucificado? Diz, e imaginam-se como não existiam relógios precisos, mecânicos, é possível que o irmão João 19, 14, ele registra o início da crucificação, ocorreu mais ou menos aproximadamente ao meio-dia. Mas lá não está escrito meio-dia, está escrito hora sexta. Leia João 19, 14, você vai ver hora sexta. Agora você sabe a que refere a hora sexta. Já para o irmão Marcos, esse acontecimento ocorreu mais próximo da terceira hora. Terceira hora, agora você sabe, 9 horas da manhã. A morte do Senhor Jesus para o irmão Mateus 27, verso 45, ocorreu cerca da hora 9. Agora você sabe. Então, entendeu qual o horário da morte do Senhor Jesus? Entendeu as razões de realizarmos a ceia em uma data fixa? Não entendeu? Então entenda. Vamos ler João 19, verso 14. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Percebe que Jesus está sendo interrogado pelas autoridades na véspera da Páscoa. E era quase a hora sexta, disse aos judeus. João 13, verso 1 e 2 também traz uma informação interessante. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, jantar noturno, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Por que a ceia perto ali na data da Páscoa? Porque é um marco do acontecimento. É um norte. Eu até ontem, conversando com as pessoas, eu usei o exemplo. Eu quero ir para a casa de um amigo
e ele me diz, você vai pela rodovia tal, e quando você passar perto do posto Shell, assim, aí você marca ali, 3 quilômetros para frente você chega em casa. Pronto, o posto ali é uma referência. Então a Páscoa ali era uma referência da data. João 18, versos 27 e 28. E Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus na casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo. E não entraram na audiência para não se contaminarem, mas puderem comer a Páscoa. Olha, isso identifica que Jesus morre na véspera da Páscoa. Então estavam interrogando Jesus, pegaram Jesus à noite no Getsemane, interrogaram ele por uma parte da noite, depois entrou de manhã cedo e levaram à casa do sumo sacerdote Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência os judeus que levaram ele para não se contaminarem e assim não serem impedidos de comer a Páscoa. Então Jesus vai morrer no dia em que as pessoas sacrificavam o cordeiro para comerem à noite. Percebe? João 19, 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, véspera da Páscoa, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Então Jesus morre, e aí eles tinham que fazer uma correria, porque ia entrar, eles iam comer o cordeiro, já na noite que estava entrando. E aí pegaram logo e sepultaram Jesus ali, naquele sepulcro que estava ali perto. E chama preparação do judeu, preparação para a Páscoa. Amém? Então, quando estudamos, entendemos a contagem do tempo, segundo as Escrituras, percebemos que não é possível nosso Senhor Jesus ter morrido numa sexta-feira e ressuscitado no domingo, como muitos defendem. Jesus morreu sexta-feira, ressuscitou no domingo, Jesus disse que ressuscitaria 3 dias depois. Como assim 3 dias depois? Dá certo com o operador 3 dias depois? Morrendo sexta e ressuscitando no domingo? Pior. Ouça as palavras do Senhor Jesus registradas em Mateus 12, verso 38 e 40. E é importante que as pessoas estavam aqui procurando um sinal se ele de fato era o Messias. Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo, Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então nosso Senhor Jesus disse, se eu não passar 3 dias e 3 noites enterrado, foi isso que ele falou, eu não sou Messias. Então, para muita gente, Jesus não é o Messias. Porque ele não passou 3 dias e 3 noites. Sim, morreu na sexta. E ressuscitou no domingo. Conta aí, meu amigo. Conta para ver se dá 3 dias e 3 noites. Então ele não é o Messias. Simples, ele não é o Messias. Ele disse que daria esse sinal. E o sinal que ele deu não se cumpriu, ele não é verdadeiro. Para nós ele é verdadeiro, porque nós entendemos que Jesus não morreu numa sexta-feira. Nós entendemos e conseguimos provar que Jesus morreu numa quarta-feira, no 4º dia da semana. As palavras do Senhor Jesus jogam por terra a tradição da sexta-feira santa. Temos que escolher, ou a sexta-feira santa existe, e se assim for, Jesus é mentiroso, e não pode ser o Messias. Pois como o sinal de que ele é o Messias, ele disse, como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe ou da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E aí você escolhe. Temos que escolher. Ou ele morreu na sexta e ele não é o Messias, ou ele não morreu na sexta e ele é o Messias. Levando em consideração o que apresentamos a respeito da contagem do tempo segundo as Escrituras, ouça com atenção os versículos a seguir e responda que dia Jesus ressuscitou. Agora começa
Aperta um pouco. Vê, responde. Mateus 28, verso 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. Cooperador Giliardi, o texto aqui, eu vou me ater a uma parte ou outra do texto. O texto aqui, sutilmente, eles tentam colocar na redação uma forma que as pessoas entendam que Maria chegou lá e viu o terremoto acontecendo. Foi isso? O que aconteceu? Maria chegou lá, viu o anjo removendo a pedra, viu tudo isso? Ou ela chegou à porta, o sepulcro estava aberto? Já estava aberto. Estava aberto. Eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu, isso já tinha acontecido. Ela chegou e viu tudo removido. Agora, olha que interessante. Quando seria o fim do sábado? No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana. Quando seria o fim do sábado? Quando iniciava o primeiro dia da semana? Percebe, ouvintes? Agora faz sentido para você quando é o fim do sábado, por tudo que já apresentamos? É meia-noite, cooperador Giliardi? Depois da meia-noite? De maneira nenhuma. O primeiro dia da semana começa quando? Depois da meia-noite? Ou ele começa, do pôr do sol já começa a contar como parte do primeiro dia? Quando iniciava o primeiro dia da semana? Quando iniciava o dia e quando terminava o dia pela palavra de Deus? Então, o texto indica aqui que elas foram, sim, terminando o sábado, como se nós tivéssemos o sábado hoje, terminasse aqui o pôr do sol sábado, e elas foram ao sepulcro. E não como querem dizer, que elas foram depois da meia-noite, que termina o sábado, depois da meia-noite de madrugada, elas foram ao sepulcro. Isso não é bíblico! Deu para entender, cooperador e ouvintes? Amém. Isso não é bíblico! Percebeu que confusão? Percebeu? No fim do sábado, tem que ser no fim do sábado como Deus determinou. O primeiro dia da semana, quando começa, tem que ser como Deus determinou e não como os homens determinam. No fim do sábado. Quando é, irmão, o fim do sábado, não é no pôr do sol? E quando é que começa o dia para nós? O dia começa com a noite. E foi tarde e manhã o primeiro dia. É isso que o texto está dizendo. Tarde e manhã. Tarde, anoitecer e manhã o amanhecer. Então, quando seria o fim do sábado? Ao pôr do sol, como nós conhecemos. E quando inicia o primeiro dia da semana? O primeiro dia da semana que a gente fala não é a parte clara, mas inicia o primeiro dia da semana, inicia com a noite. Então, seguindo o entendimento da contagem do tempo, segundo as Escrituras, quem vem primeiro? O dia ou a noite? É claro que é a noite. Olha o que diz Mateus 28, verso 1, na nova versão internacional. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana. Está em harmonia. Depois do sábado é depois do pôr do sol. Tendo começado é depois do pôr do sol, começa o primeiro dia da semana, que vem com a noite primeiro. Mateus 28 e 1, na nova tradução na linguagem de hoje. Depois do sábado, no domingo bem cedo. É assim, cooperador? Depois do sábado, no domingo bem cedo? Tendenciosa, né? A nova tradução na linguagem de hoje. E depois do sábado para eles aqui é depois da meia-noite, não é não? É essa a forma de contar o dia, ouvintes? A Bíblia Católica, Mateus 28, 1, depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana. Ao amanhecer, depois do sábado, é depois da 1 hora da manhã. É isso? Olha, a Bíblia livre. No fim do sábado, quando começava a clarear para o primeiro dia da semana. Você vê que a cultura, a forma de contar o tempo segundo os homens vai interferir na Bíblia. Depois do sábado, assim que brilhou a primeira luz da nova semana. Olha, depois do sábado, assim que brilhou a luz da nova semana. Percebe? Ouvintes, para não tomar tempo. Você percebeu a importância de saber contar o tempo certo? Percebeu? Se você não contar o tempo certo e não fizer as coisas da forma bíblica, você interpreta as Escrituras de acordo com a vontade dos homens. E eu pergunto, a quem você quer servir? A Deus ou aos homens? Isso aqui que nós estamos trazendo, é detalhe, não faz diferença. Tá bom, se não faz para você, para mim faz.
E se você acha que não importa o dia que Jesus morreu ou ressuscitou, eu digo que para mim faz, porque eu tenho ele como Messias. E ele é o Messias porque ele cumpriu 3 dias e 3 noites na sepultura. Jesus ressuscitou no fim do sábado. No fim do sábado, estava terminando o sábado. Jesus ressuscitou 3 dias e 3 noites, ele passou no sepulcro. Ele é o nosso Messias. Nós aguardamos o retorno do nosso Messias. Nós cremos no sacrifício do nosso Messias. Nós reunimos no dia 4, a tardezinha já entrando para o dia 5, para fazermos memória, não é da ressurreição dele, porque ele nunca mandou ninguém fazer memória da ressurreição dele. Ele mandou fazer memória da morte dele, lembrar a morte dele, lembrar e valorizar a morte dele. Isso a Igreja de Deus no mundo todo fez. Então conheça a verdade da palavra de Deus. Páscoa é para judeu, comemora a saída do Egito. A Páscoa, a Santa Ceia não substituiu Páscoa. É isso. Se eu fosse um judeu, eu lembraria a data que meus antepassados saíram do Egito. Sim, eu poderia lembrar. Mas eu, não sendo judeu, eu não faço. E eu sou um israelita espiritualmente, como diz Gálatas 3, os versos 19, parece que 20, 21 ali. Eu sou um descendente de Abraão por meio de Cristo Jesus. Amém? E eu aguardo as promessas que Deus fez a Abraão. Leia Romanos 4, verso 13. Eu peço a você, dê atenção à palavra de Deus. É fato ou fake? Põe sempre essa pergunta. Será que é verdade ou mentira? Nós não estamos aqui para confundir a cabeça de ninguém e fazer confusão com ninguém. Mas estamos aqui pela verdade. Que o eterno Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu aprendi bastante. E você também aprendeu? Maravilhoso é o nosso Deus. Com suas mãos mediu o céu, estabeleceu os limites do mar, determinou os luminares para a contagem do tempo. E assim nós vemos, que tudo quanto ele fez, tão organizado, tão maravilhoso, devemos nos atentar aos padrões e a tudo que ele criou, para que assim possamos estar sendo coerentes naquilo que acreditamos, pois tudo que Deus fez já estava por ele organizado e os nossos irmãos seguiram a contagem do tempo do Eterno, do Deus de Israel. E assim as coisas se encaixam no seu devido lugar. Os homens tentaram, 8 dias, 10 dias, não dava certo, As pessoas querem trocar o primeiro, colocar como se fosse um segundo, como o primeiro, mas também não dá certo. Vamos para o Criador, vamos para aquilo que ele determinou para nós, amém? Convidamos vocês para que neste momento nós possamos orar ao nosso Deus. Altíssimo, soberano e bendito Deus, Pai de infinita graça e misericórdia. Estamos, Senhor Deus, em Tua presença e agradecemos por essa mensagem, agradecemos por esse estudo. E pedimos, Eterno, Deus de Israel, que esse conhecimento possa entrar em nossa vida e em nosso coração. E nós venhamos a meditar nas Tuas sagradas letras, dia e noite. Entendermos, Senhor Deus, sobre a importância de contar as coisas corretamente, pois assim estamos atribuindo a Ti, Senhor Deus, como é verdade, a criação e todo o sistema organizado que o Senhor com grande sabedoria fez. E nós te louvamos, Senhor Deus. Te exaltamos. Tu és maravilhoso. Tu és magnífico. Todas as obras das Tuas mãos, Senhor Deus, nos abençoa. E assim nós queremos seguir o que o Senhor determinou para fazer a contagem das coisas corretamente. E assim entendemos, Senhor Deus de Israel, o sábado como um marco, que marca a temporalidade das coisas, e é o dia separado pelo Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por esse esclarecimento, por esse conhecimento, por essa sabedoria. E abençoa os Teus filhos, para que a cada dia mais nós possamos nos achegar a Ti, sermos obedientes à Tua palavra, sermos obedientes, Senhor Deus, às Escrituras Sagradas, que podem nos tornar sábios para a salvação que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Altíssimo, te pedimos que em nome de Jesus, a Tua palavra e as Tuas ricas bênçãos possam alcançar a vida de cada um dos ouvintes,
Senhor, em especial, àqueles que te clamam em oração, pedindo uma cura, Senhor Deus, pedindo uma visitação do Senhor. Cada irmão e irmã que clama por sua família, que clama por cura, que clama, Senhor Deus, que uma porta seja aberta. Assim nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor, pela sua graça e infinita misericórdia, possa alcançar cada vida, Senhor Deus. Tu conheces, tu sabes do coração de cada um e das necessidades de cada um. E nós, Senhor Deus, somos dependentes de Ti e Te pedimos essas coisas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor, que essa palavra possa chegar a mais vidas e que o Espírito Santo possa converter essas pessoas e venham a um conhecimento da verdade. Que a Rádio Encontro com Deus possa fazer o ID de Jesus e que o Senhor possa nos dar a palavra e assim frisarmos os ensinamentos do Senhor para todas as vidas. Todas essas coisas, eterno de Israel, nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Meu querido ouvinte, encerramos o programa À Luz das Escrituras em nome de Jesus. Fique com Deus. Até nossa próxima oportunidade. E não deixe de acompanhar as demais programações. Até nossa próxima oportunidade. Que a paz esteja com você.